Ando muito preocupado. Não consigo dormir de tanta preocupação. Você quer saber como diminuir um pouco essas preocupações? Então fica aí que vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Isabela Pessoa e hoje eu vou falar sobre 3 técnicas para evitar a preocupação. De onde eu tirei isso? Eu vou abrir aqui meu bloquinho de notas. Cadê? Eu baixei o bloquinho de notas que eu fiz no outro computador. O que acontece? Semana passada teve uma maratona do Bruno Gimenez, né? E ele compartilhou um documento com técnicas, né? E uma dessas técnicas era: pegue uma coisa que você está fazendo errado, ou que está lhe deixando mal, uma coisa que você está fazendo incorretamente, vamos dizer assim, e leia um livro sobre isso, para lhe ajudar a sair desse ciclo negativo. Então, eu comecei a ouvir, na verdade, o audiobook Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Gente, não vou saber pronunciar. Eu já vi tanta gente falando o nome dessa criatura e não vou saber como pronunciar. Nome do autor. Pronto. E logo no começo, nos 3 primeiros capítulos, assim, ele compartilha 3 técnicas para diminuir a preocupação. Claro que acontecem muitas coisas na vida da gente que levam a gente a se preocupar. O que eu vou fazer no próximo ano? Quando eu vou ter dinheiro para um novo projeto? Como vai ficar a minha carreira daqui a 5 anos? A gente tem essas preocupações, principalmente em relação a dinheiro e projetos e tudo mais, né? Mas não é viver tipo, good vibes, sem preocupação. É como evitar que essa preocupação se transforme em algo danoso. Porque a gente sabe que a geração da gente, e não só a geração da gente agora, que está completando 30 e tal, mas essa leva da sociedade nos últimos tempos, né, os contemporâneos da gente, tá com índice altíssimo de ansiedade e outros transtornos que são ligados a excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de comparação, que aí é tema para outro vídeo, mas como a gente pode evitar, contornar essas situações e ter uma vida mais tranquila, de certa forma. A primeira dica é: viva o dia de hoje. O Carpentier, né, gente? Aí aqui tem uma coisa que eu escrevi sobre mim, né? Que eu me angustio muito em relação ao futuro. E a gente tem que realmente viver um dia de cada vez. Mas a primeira dica, de fato, do livro, que aqui eu me confundi nas minhas anotações, é você resolver o problema da seguinte forma. No primeiro passo, para resolver um problema, uma situação que esteja ali afligindo, que você esteja preocupado, é você pensar no pior cenário possível. Pense, por exemplo, você está com um problema na empresa, um problema de relacionamento ou um problema de metas não atingidas. Você pensa, qual é o pior cenário? Eu sou demitido, não tenho mais esse emprego. Isso é o fim do mundo? Eu vou continuar vivo se eu for demitido? Então, o pior cenário é a demissão. Você aceita o pior cenário. E o terceiro passo é você pegar aquele pior cenário, né? E começar a tentar adotar estratégias para diminuir a probabilidade do pior cenário acontecer. Por exemplo, eu vou ser demitida se eu não bater a meta. Mas por que eu não estou batendo a meta? Aí eu começo a criar estratégias para melhorar o meu desempenho e tentar alcançar aquela meta. Ou eu crio uma estratégia de conversar com os meus outros companheiros de trabalho e debater se aquela meta é viável. Ou se tem uma pessoa que está aí batendo meta loucamente, eu encostar na... Tá fazendo o quê, boy?
Por que tu tá batendo essa meta assim? Se a pessoa for legal, né? Não chegar assim, né, gente? Chegar na camaradagem, fazer aquela amizade e conversar quais são as técnicas que a pessoa usa. Por exemplo, entendeu? No caso do exemplo do livro, ele dá um exemplo bem extremo de um militar que estava na guerra. Ele não estava na guerra, né? Ele estava no período de guerra, aí foi visitado por um almirante do lado inimigo. E ele contornou a situação, indo, pensando no que ia fazer, pensando no pior caso, que seria, no caso dele, a morte, né? Como dizer, uma história bem, finalmente mesmo, sabe? E às vezes até você pensar esse ano mesmo. Esse ano estamos passando por uma pandemia. Aí, o pior cenário para esse ano realmente é a morte. Por exemplo, fico doente, a doença piora, isso leva a óbito. Isso é o pior cenário. O que eu posso fazer para não ir para esse cenário? Lavar as mãos direitinho, sair sempre de máscara, quando chegar em casa, lavar as compras, passar o gel e tudo, tomar os devidos cuidados, não fazer aglomeração. Isso são os cuidados que você pode fazer para evitar o pior cenário. Aí, já que eu estou viva, eu vou desenvolver os demais projetos e o que vier desses demais projetos já é lucro, porque eu já bati uma meta de não morrer e já estou batendo a meta de, estando viva, desenvolver um projeto, entendeu? Então, essa vibe de 2020. Nessa primeira dica, né, o autor cita William James, que é um professor, e ele falava isso para os seus alunos. Estejam dispostos a aceitar isso, porque a aceitação do que aconteceu é o primeiro passo para vencer as consequências de qualquer infortúnio. Então, em vez de passar por um trauma e depois aceitar o que aconteceu, a dica é você já ter em mente o pior, já aceitar o pior e contornar para que, se o pior vier a acontecer, você já está preparado, não ficar dependendo do acaso, né? Você contornou aquela situação para evitar o pior. A segunda técnica, né, por assim dizer, é você tá se sentindo preocupado. A dica que ele dá é você parar e escrever. Por que eu estou preocupado? E realmente escrever. Pode ser um bloco de notas, pode ser uma coisa no celular, uma conversa com você mesmo, pode ser qualquer meio. Mas você escrever. E você responder a sua pergunta. O depoimento que ele leu lá. Ele fala que a pessoa disse que tentou fazer isso só por perguntas conversando dentro da mente dela, mas não deu certo. O melhor realmente foi escrever, porque escrevendo você tem que tomar uma consciência maior do que você está fazendo. Você pensa rápido, mas para escrever você tem que parar um momento e pensar a palavra que está na cabeça, depois transformar aquela palavra em algo tangível ali na sua frente e escrevendo. Então, ele enfatiza essa questão de escrever o problema. Você escreve o porquê está preocupado. Depois você escreve a segunda parte, que é o que eu posso fazer enquanto a isso. E aí, nessa parte, você coloca as medidas que você pode tomar e como essas medidas podem ser feitas e as consequências dessas medidas. Se eu fizer isso, vai acarretar nisso, ou pode acarretar nisso, é possível que acabe nisso, sabe? Então você vai criando essas estratégias para contornar esse problema que está lhe preocupando, entendeu? E depois, a terceira parte dessa técnica é você decidir qual dessas estratégias você vai adotar. E por fim, você já decidindo a estratégia que está lá anotadinha, você vai partir para a ação, vai fazer alguma coisa. Porque a pior parte de um problema é quando ele persiste, o mesmo problema persiste durante anos e você não toma uma ação, uma atitude, e aquilo vai lhe angustiando, vai
até se transforma numa coisa psicossomática, né? Uma doença, às vezes, tem muitas doenças que são decorrentes da preocupação. E nesses primeiros capítulos ele enfatiza muito isso. A questão da gastrite, úlcera, tem outras questões também, que, né, eu não vou entrar muito, porque eu não gosto de entrar muito nessas coisas de doença, não, minha gente. O histórico da hipocondríaca. Ah, e tem uma frase que eu achei muito legal, até tuitei essa frase. Eu não lembro a referência que eu usou no livro, eu só coloquei até no meu Twitter o como evitar preocupações lá, que é as forças mais relaxantes e recriadoras são a religião saudável, uma religião saudável, o sono, a música e a risada. Então, tipo, quando eu leio religião em algum lugar, eu interpreto fé. Isso, fé é como eu estava vendo a maratona da autoestima com a Patrícia Cândido, do Luz da Serra, e ela fala que ter fé é até você dormir, deitar a cabeça para dormir e deixar o despertador para tocar. Porque você está tendo fé, acreditando que você vai acordar no outro dia. E fé para mim é ter fé em alguma coisa, ter fé que o próximo ano vai ser melhor, ter fé que você vai conseguir, ter fé em si mesmo, ter fé no universo, que o universo vai lhe mandar coisas boas. Então, quando eu leio essa religião, para mim eu interpreto essa fé, que é ter fé no amanhã, ter fé em você. O sono, a coisa que, pelas minhas olheiras, vocês devem perceber que eu ainda não tenho um sono saudável, mas estamos trabalhando para isso, né? A gente pega essas coisas para ler, para ver se a gente aprende, para ver se a gente dorme bem de noite, para ver se a gente aplica na vida e melhora. E deixa de ser um tanto pelo menos um pouquinho menos ansiosa com a vida. É esse o objetivo. E como eu sei que tem gente pra caramba que sofre de ansiedade, aí eu tô compartilhando isso com vocês. Porque esse canal é isso, o objetivo dele é esse, é compartilhar as coisas doidas que eu estudo com vocês para que a gente crie essa plataforma de interação. Porque eu fazendo minha pós-graduação em EAD, percebi que eu detesto estudar sem ter com quem comentar, sem ter com quem discutir, sabe? Eu gosto de estar comentando as coisas, estar discutindo as coisas que eu estudo. É isso. E aquela coisa, dormiu bem, tem fé no amanhã, escuta uma música boa, dança, dá risada, vê coisas engraçadas, não fica vendo só desgraça não, vê uma coisinha engraçada de vez em quando para aliviar, sabe? Uma coisinha leve. Mas vamos para a terceira dica. A terceira técnica é manter-se ocupado. Quem me conhece sabe que esse é meu principal remédio para minha ansiedade. É estar sempre fazendo alguma coisa. Eu falo que se eu parar, eu caio, sabe? E muita gente tem isso como uma forma, sabe, de fazer as coisas. Eu não sei se é a melhor. No livro ele dá essa dica, que é uma dica assim, né? Viável para a sociedade que quer que a gente produza sem parar. Mas também uma dica que psicologicamente faz sentido, sabe? Porque como a gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo, por assim dizer, a gente pode pensar rápido, sequencialmente, em várias coisas seguidas, ou fazer crossover de coisas, mas nunca pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Quando você está empolgado numa atividade, você acaba concentrando naquela atividade, sabe? E essa dica do manter-se ocupado, para mim, ela casou um pouco com aquela questão do mindfulness. Eu detesto esses termos, sabe? Mas todo mundo usa o tempo todo, a gente acaba usando também. É a questão de manter-se presente no que você está fazendo. No livro, para manter essa mente ocupada, como ele diz, ele fala em estar em uma atividade empolgante. É isso. Essas foram as 3 técnicas, né, que eu peguei do livro, porque é um livro muito extenso. Essas dicas estão logo no começo do livro e eu já quis compartilhar porque eu acho que
essa questão de se preocupar um pouquinho menos e viver um pouquinho mais, feito gradativamente, pode ajudar muito a gente a ter uma vida mais saudável, menos se pressionar menos em relação a resultados mesmo, e resolver problemas sem se identificar com o problema, né? Sem ficar sofrendo pelo problema. Dá para você pensar a consequência do problema, a solução do problema, sem sofrer o problema, sabe? É isso. Como sempre, eu espero estar ajudando alguém, pessoinhas. Qualquer coisa, técnicas que vocês usam, vocês podem compartilhar comigo. Ah, outra coisa que eu quero perguntar. Eu tô mudando meu setup, né? Eu tô preferindo gravar à noite. Tô com uma luz aqui que, sei lá, hoje eu testei uma base que eu acho que me deixou branca também. Essa luz me deixa mais clara. A luz do sol também me deixa mais clara. Não sei o que é essas luzes. Eu não sei se é a câmera, mas sim. Vocês falem o que vocês estão achando. Se acha melhor com o quadro ou sem o quadro. Se acha melhor gravar de tarde mesmo, que é a luz dos primeiros vídeos. Ou se tá legal gravar de noite. E é isso, eu quero o feedback de vocês sobre essas questões também. Tanto estéticas quanto do texto. É isso. Curta, compartilhe com pessoas que você conhece que se preocupam demais. Outra coisa, se inscreva, ative o sininho e é isso. Se inscreva no canal, por favor.